Olá, aqui é o Gonçalo e eu vim compartilhar com você hoje algumas coisas sobre o yoga, sobre a prática, sobre os objetivos dela, sobre o que nós procuramos quando praticamos, sobre as coisas que a gente pode ignorar e que talvez você que pratica ou você que não pratica, pensando nessas coisas, agora se sinta motivado ou liberto para você começar a se adentrar nessa práticas, nessa filosofia, nessa atividade que tem como objetivo principal o encontro ou um reencontro com Deus. Então, hoje eu vim aqui na praia, são 15 para 6, são 5h45, tá quase amanhecendo aí. O objetivo era chegar nesse horário bem cedo para eu ver o amanhecer. E de passo aí, gravar aqui um vídeo compartilhando com você. Eu estava anotando algumas coisas aqui no caderninho, algumas coisas que eu estou querendo ter mais presente para meu dia a dia, para lembrar, para estar rememorando o tempo todo. E nesse momento, enquanto estava fazendo isso, eu dije, eu vou gravar um vídeo falando para você, compartilhando um pouco sobre o yoga. Eu não sei o que você sabe, o que você conhece sobre yoga, mas eu vou fazer uma breve introdução para você entender e ficar desprovido de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de, digamos, julgamento desnecessário com relação ao yoga. Recentemente, inclusive, eu estava dando uma consultoria e a pessoa especificamente estava falando sobre meditação. Nós estávamos falando sobre meditação porque era justamente o que essa pessoa estava precisando, por uma questão de estar com um nível de atividade mental gigante, ao ponto de gerar estresse, gerar outros estados emocionais que não são úteis para viver o dia a dia. E aí o que aconteceu? Eu me deparei que quando a gente começou a falar, ou estava por começar a falar de meditação, a pessoa ela trouxe um assunto muito importante, que era a crença que ela tinha pela sua religião em relação a praticar yoga ou a fazer meditação. Ou seja, a religião dela não permitia, direta ou indiretamente, porque não era que proibia, mas as crenças que estão embutidas dentro dessa doutrina, elas são tão fortes e elas deturpam tanto a realidade que faz com que ela crie dentro dela a ideia, a percepção de que ela não pode meditar. E isso é mais ou menos como dizer assim: tem uma religião que diz que você não pode correr. Se você se encontrar com uma pessoa, com uma religião que diz que você não pode correr, você no mínimo iria duvidar dela. Só que como é algo mais sutil, algo um pouco menos abordado, algo um pouco menos praticado, a meditação, ela se torna uma questão desconhecida. E por se tornar algo desconhecido, se torna algo perigoso, algo que as pessoas duvidam ou têm uma espécie de incerteza. Então, como eu sei que isso acontece, que pessoas estão embutidas dentro de um paradigma doutrinário que vem já há milênios em relação à dominação e à manipulação da mente das pessoas para que elas fiquem presas em diversas coisas, em diversas áreas da sua vida, e o yoga e a meditação é um caminho para se libertar de todas essas amarras emocionais, mentais. Então eu me vejo quase que na obrigação de tocar nesse assunto e trazer esse assunto aqui para você, porque você talvez seja uma dessas pessoas, ou você conhece alguma dessas pessoas que se sentem, digamos, presas ou amedrontadas ou
com medo de meditar, de esvaziar a sua mente, de aquietar seu coração, de entrar em fluxo e conexão direta com a divina presença, com o nosso Deus, Pai, Mãe, a divina consciência que permeia a realidade, que sustenta a realidade, que é de fato tudo o que existe. E que por você ouvir a um pastor, ouvir a um cura, ouvir a um sei lá o que, de qualquer outro tipo de religião ou grupo ou o que for, cria dentro de você uma percepção totalmente errada, distorcida, de que você não pode ter acesso a esse estado de consciência, que não é mais e menos que um estado de consciência. Então, por que eu fiz essa introdução? Porque a meditação é algo muito importante, e a meditação ela é algo que se trabalha muito dentro do yoga. Mas aí a gente entra em outro tipo de paradigma também sobre o yoga em si. Ou seja, a quantidade de yoga que há, as diversas linhagens, as diversas linhas, as diversas técnicas, as diversas práticas, tudo isso que é diverso e que a princípio deveria ser tudo um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas, um conjunto, um acervo de conhecimento de livre acesso, sim, irrestrito, aonde as pessoas tiverem acesso, e isso vai voltar a acontecer de forma natural, em que as pessoas, qualquer crianças, adultos, anciãos, todos pudessem se encontrar de forma natural, espontânea, amorosa, fraterna, em uma prática, num encontro de, por exemplo, meditação, ou por exemplo, respiração com pranayamas, ou práticas de asana, ou várias outras coisas juntas, várias outras práticas juntas, várias outras técnicas juntas. Só que o que acontece? A humanidade, assim como tem feito com muitas coisas, também tem feito isso com o yoga. Que é o que tem sido? Tem sido deturpar isso, tem sido cismar, mutilar os conhecimentos, desacreditar os conhecimentos de outra linhagem. Aquilo que o outro faz está errado. Aquilo que o outro apresenta como, digamos, uma nova perspectiva, uma consciência mais expandida, eu não vou aceitar. Por quê? Porque eu não aceito. Porque isso não vem da minha escola, não vem da minha linha, isso não faz sentido comigo. Então, eu quero que você perceba que esse digamos, conjunto de padrões de pensamento, esse conjunto de atitudes, de comportamento que a humanidade traz faz milênios, ele permeia todas essas coisas. O yoga não está fora disso. Por isso que quando alguém fala de yoga para você, você não tem uma ideia certa, você não tem clareza do que é. Por isso que as pessoas dizem, eu acho que é um alongamento, eu acho que é um negócio que a pessoa fica fazendo assim. Por quê? Porque está tão confuso tudo isso, que o inconsciente coletivo da humanidade já não percebe exatamente o que é. E algumas pessoas que têm mais acesso, que mais acesso tiveram a conhecimentos, inclusive grandes mestres, às vezes utilizaram isso para um benefício próprio, ou, digamos, de alguma forma, também acabaram desvinculando o verdadeiro e único sentido, o verdadeiro e único propósito, o propósito original, sem tirar, sem pôr absolutamente nada que não seja conexão divina, conexão com Deus, com Atom, com a nossa fonte criadora.
sem tirar, sem deturpar nenhum tipo de informação com isso. Por quê? Porque se você abstrai esse entendimento, esse conhecimento, essa realidade, você fica só no ego das técnicas, no ego de você ficar com o corpo para cima, através de pontinhas de dedo, corpo para cima, com o corpo suspendido, assim como muitas das técnicas que eu posto aqui no meu Instagram, no YouTube, em alguma rede social. Essa técnica, essa posição é importante, desenvolve consciência, apresenta uma consciência desenvolvida, consciência física, emocional, mental, é mais importante? Não é o mais importante, não. De longe, não precisa isso. Não precisa. Igual que também não precisa limitar, nem restringir quem pode ou não pode praticar. Conexão com Deus, todos podemos ter. Todos temos. Ele está em nós. Nós somos Ele. Nós somos Ele, nós somos ela. Porque esse é outro paradigma que foi criado, que Deus é homem e não é. E Deus é mulher e não é. Deus é homem e é mulher. É alfa e ômega. É yin e yang. É masculino e feminino. É uma divina presença. É androginia. É assexual. É tudo sexo. A gente não pode limitar o agir, não pode limitar o conhecimento, não pode limitar a expressão de Deus a um pensamento doutrinário, a um pensamento completamente estreito da humanidade. Enquanto nós, enquanto humanos, pensemos dessa forma, mais estaremos nos afastando, mais estaremos nos distanciando de Deus. Então, eu estou trazendo isso para que você, quando escute a próxima vez yoga, você entenda que yoga não é nem mais nem menos que um conjunto de técnicas que elas foram trazidas há milênios, muito antes que a vinda de Jesus para a Terra, muito antes. E o objetivo sempre foi entrar em fluxo com Deus, se iluminar. E agora eu pergunto para você, será que uma prática, uma técnica, algo que é divino, trazido por Deus, com o objetivo de iluminar a uma pessoa, a um ser, iluminar a consciência, aumentar em seu campo a quantidade de fótons, aumentar a vibração, elevar a frequência dos corpos, dos 7 corpos de uma pessoa encarnada. Será que isso vai estar limitado só para algumas pessoas? Será que Deus vai dizer, você pode praticar, você não pode praticar, você não tem direito? Será que Deus faz isso? Será que se você chega a um lugar para praticar yoga e essa instituição, esse ambiente coloca você fora disso, porque diz que você não tem idade, você não tem um corpo disposto para isso, ou sei lá, por outros motivos, será que isso é de Deus? Será que esse comportamento realmente é divino? Eu vou deixar esse questionamento aí para você se fazer, porque talvez você já encontrou algum lugar assim. Eu já encontrei. E eu demorei em perceber isso. Então, por que estou trazendo isso? Para definitivamente clarificar na sua consciência de que todas as pessoas têm
livre acesso no seu livre-arbítrio enquanto inconscientes, a capacidade, a possibilidade, a potencialidade de praticar yoga, de entrar em um estado de consciência expandido e expandir a sua consciência ao ponto de sentir que você e Deus é um só. Por que eu estou falando sentir? Porque por mais que você não sinta, você e Deus é um só. Porque cada partícula que permeia seu corpo, seus corpos, ela tem consciência. E essa consciência carrega a informação do cosmos, do universo, da existência. Cada partícula é emanada dessa fonte. E essa fonte é tudo que existe, tudo que há. É como se eu pegar uma gota agora do mar e eu trouxesse aqui para você. Essa gota, ela vai achar que ela é uma gota de água totalmente diferente. Só que é a mesma gota que está em todo o oceano. É isso que acontece conosco. Nós somos partículas que foram emanadas, desprendidas dessa, eu falo desprendida como um jeito de falar, não tem como estar fora de Deus. Você é Deus, está dentro de você, você está dentro dele, são uma coisa só, nós somos uma coisa só. A diferença é quanto você sente isso dentro de você, quanto as suas partículas vibram na mesma frequência que o átomo, que Deus. E aqui entramos em outro paradigma. Gonçalo, estávamos falando de yoga. E agora por que você entrou em outro? Porque aqui temos outra coisa para falar. Quando tem uma pessoa, quando tem um líder espiritual, que ele faz que você acredite que para você chegar a Deus, você tem que passar por ele, aí você complicou. Aí você entrou num ambiente logo de cara nocivo. Por quê? Porque esse líder espiritual, essa pessoa que ela entende ter conexão com Deus, se ela não procura desenvolver em você, contribuir a que você aumente essa conexão, você sinta cada vez mais essa conexão. E eu falo para cima porque é arquetípico, ou seja, as pessoas acreditam que está para cima Deus, mas eu poderia falar essa conexão, essa conexão, essa conexão, porque ele está em tudo. Eu poderia falar assim, pegar esta areia e dizer essa conexão, porque aqui está Deus também. Por isso que você também tem que amar isto, que é a areia, porque Deus está aqui também. Você consegue amar a areia? Então, isso faz parte do que nós precisamos aprender e expandir a nossa consciência no amor incondicional para todo e para tudo. Mas voltando, será que se esse líder ele não procura desenvolver em você essa conexão, está sendo realmente um bom líder para você? Porque se eu falo para você, você só pode chegar a Deus através de mim, eu estou limitando você. E isso é uma verdade, uma realidade? Será que isso é de Deus mesmo? Não é. O que eu posso fazer é, eu conheço um caminho, eu posso mostrar para que você acesse ele também. E aqui, que é o que temos? O yoga. O yoga é um caminho. Então, quando eu, Gonçalo, dou aula, aliás, eu estou querendo dar aula daqui a pouco, eu dou aula todos os dias às 8 da manhã, tá? Eu não falo para a pessoa que a pessoa só vai poder acessar um estado de consciência expandido através de mim, através das minhas palavras. Eu poderia ficar até em silêncio e a pessoa vivenciar o que ela precisa vivenciar, porque ela, no seu próprio silêncio, nas técnicas e no seu silêncio, ela vai conseguir vivenciar isso,
se ela se permitir, se ela praticar, se ela se comprometer, se ela focar, se ela desenvolver, tudo isso. Agora, não sou eu quem vai a limitar ou vai a condicionar o acesso que essa pessoa pode ter com o Criador. Isso que eu estou falando para você é tão verdade, que eu vou compartilhar uma história aqui com você que prova o que eu estou falando e que está vindo agora para eu compartilhar, e por isso eu vou falar. Normalmente, eu sempre di aula de yoga para pessoas que elas tinham, digamos, uma consciência, já seja física, emocional, mental, nessa expansão de vivenciar a prática, vivenciar essa conexão com Deus, menor que eu. Então eu estava no lugar certo. Por quê? Porque eu conseguia dar essa prática, ensinar isso, mostrar esse caminho. Só que eu descobri? Eu tive uma aluna que ela, pelo seu desenvolvimento espiritual, pelo seu desenvolvimento evolutivo, pelo espírito que ela é, ela tinha mais acesso que eu. E eu conseguia ver nela quanto ela experienciava coisas que eu teoricamente conheço, só que eu não conseguia acessar ainda. Isso fez que eu falasse para ela: quando eu estiver dando uma orientação, quando eu estiver dando um comando em questão de você fazer algo na prática, respira de tal jeito, te movimenta de tal jeito, e você estiver vivenciando algo muito mais elevado do que eu estou falando para você, eu quero que você ignore as minhas orientações e você seja você. Você vivencie o que você pode vivenciar, mesmo que seja além do que eu consigo vivenciar neste momento. Será que outra pessoa faz isso assim também? E eu não estou aqui me envaidecendo, estou contando o que aconteceu, um fato. Por que estou falando isso? Porque isso é um exemplo de que não dá para limitar a nada e a ninguém, nem condicionar. Porque se você condiciona ou você é condicionado, você está fora dessa liberdade, desse amor que requer qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de caminho que nos aproxime a Deus. Ele precisa ser pelo amor incondicional, amor real, não o amor que a humanidade entende, amor de novela, amor da Rede Globo, amor de... não esse amor, o amor de verdade. Então, Gonçalo, afinal, aquilo que é o yoga? O yoga é um conjunto de técnicas que foram trazidas amorosamente por seres iluminados para ensinar a humanidade há milênios a se conectar, a lembrar, a reconectar-se com a consciência divina, expandir a consciência e você se tornar um Cristo, se tornar um ser iluminado. É isso. Gonçalo, e que religião tem isso? Nenhuma. Não tem religião. Não precisa. A religião, ela só precisa para pessoas que precisam. Para pessoas que estão em um estado de consciência, num momento que precisam. E está tudo bem. Deus está na religião. Nem todas as pessoas que estão na religião estão com Deus, em Deus, porque estão mais sintonizadas em outras frequências que na frequência divina. Então, Gonçalo, me fala um pouco mais de yoga. Então, yoga, ele tem técnicas. Yoga a gente pratica, a gente tem técnicas como mudras,
onde são gestos, que esses gestos conectam reflexologicamente, fazem você acessar estados de consciência que estão impregnados dentro do nosso inconsciente coletivo. Como assim? Por exemplo, se eu fizer assim, agora assim para alguém, você vai achar que eu estou cumprimentando alguém. Por quê? Porque eu fiz um gesto que dentro do teu inconsciente ele já sabe, mesmo que ninguém tenha ensinado para você, e já está registrado em teu akáshico, no teu registro interno, de que isso significa uma coisa. Do mesmo jeito que se eu ficar frente a frente com uma pessoa e fizer assim, você já sabe, já internamente sabe que isso significa que eu vou lutar. Esses gestos, eles estão permeando tudo a realidade que nós temos. Então, se eu utilizar um gesto, por exemplo, como este aqui, esse gesto já está associado a que eu vou estar meditando. Então, a gente pode utilizar ele. Ou este gesto aqui, a gente pode utilizar também. Depois a gente tem, por exemplo, pranayamas, que são respiratórios. Esses respiratórios não somente aumentam a nossa disposição energética, sino que também ajudam a expandir a visualização, a mentalização, porque nós visualizamos a energia, e esse processo de visualizar o prana faz com que você expanda também a sua consciência. A gente também tem a parte de asanas, onde são as posições físicas. Essas posições físicas contribuem muito a você ter consciência de como é que você está. Ou seja, você vai se conhecer, vai conhecer suas limitações, vai conhecer suas capacidades, suas aptidões através dessas posições. Elas vão fortalecer seu corpo também, vão proporcionar, digamos, equilíbrio, flexibilidade, maior conforto para uma pessoa que ela está com dores físicas, que ela está mal fisicamente. Quanto mais difícil é você estar energeticamente, emocionalmente, mentalmente, intuicionalmente. Eu estou mencionando os corpos que nós temos: corpo físico, denso, energético ou duplo etérico. Depois nós temos um astral ou emocional, um mental inferior, mental superior, mas vamos falar de mental só. Depois temos um intuicional ou búdico. Esses são corpos. E finalmente, digamos, o que nós humanos, neste momento encarnados, vivenciamos, um corpo átmico, ou purusha, ou monádico, ou centelha divina. Então, olha ali, tem pessoas que estão cumprimentando aqui para você. Você viu como essa pessoa, ela cumprimentou? Ela fez um gesto. E esse gesto que ela fez, já não sabemos que é um cumprimento. Mas como que não sabemos? É só um gesto. É a mesma coisa. Quando nós fazemos um gesto, isso está ancorado, está anclado, está impregnado no nosso inconsciente. Esse inconsciente traz à tona a informação e você acessa a estados de consciência. Assim, nós também temos uma técnica chamada Yoga Nidra, que é uma técnica de descontração, onde você deita e passa por um processo de abstração dos sentidos, e você pode ficar praticamente com seu corpo deitado em uma posição imóvel e você se praticamente projetar fora esse corpo físico e você criar, vivenciar experiências. Temos uma parte que é de meditação mesmo, ou seja, uma parte que é de concentração. Para quê? Para que você possa aquietar a sua mente e você se entrar em um estado de consciência mais expandido, ou seja, meditação. Tudo isso está envolvido no yoga. Eu quero fazer uma pergunta para você: em que lugar de aqui cabe tudo isso a religião? Aonde que eu falei de religião? Aonde eu falei de você não pode praticar isso porque você é velha? Aonde eu não falei que você não pode praticar porque você é gordo, é magro, é alto, é baixinho,
Eu não falei em nenhum lugar isso. Por quê? Porque todos podemos. Ah, mas se eu sou velho demais. E daí? Você não faz as técnicas físicas da mesma forma. Tudo bem. Tudo bem. Aí você faz menos. Faz com uma limitação. Faz do jeito. Você vai expandindo. Tem pessoas que elas são iluminadíssimas, porque o espírito dela é evoluído, que jamais praticou yoga e tem mais conexão, mais fluxo com Deus que muitos grandes praticantes super ortodoxos encarnados neste momento. Então não deixe você que pessoas, instituições, escolas ou diversos ambientes prendam a sua mente, aprisionem você, prendam sua mente, aprisionem você em dogmas, em paradigmas. Por isso é que nós precisamos de uma nova yoga, de um novo yoga. Não importa o nome direto. O que importa é, antigamente, nos últimos anos, o yoga foi totalmente voltado para uma questão física, uma questão estética, uma questão totalmente limitada. Assim como aconteceu com a informação que foi trazida com o espiritismo. Ela funciona, ela é útil, o Pentateuco de Allan Kardec, ele é muito bom, só que ele precisa ser complementado para uma nova Terra, para um planeta regenerado, para uma nova evolução da humanidade. O yoga é a mesma coisa. Se ele parou no tempo pelos ensinamentos, ele precisa ser entendido como realmente ele é, como realmente ele foi trazido. Ele é espiritualista. Não tem yoga que não seja espiritual. Tudo que existe é espiritual. Eu já ouvi muito, mas que tem um yoga que não é espiritualista. E eu pergunto, se não é espiritualista, o que é? Se tudo que existe é espiritual. Se nós somos essencialmente espíritos, se nós estamos procurando desenvolver a nossa consciência, expandir ela até lembrar que espíritos nós somos, como pode ser que não seja espiritual? Então o yoga é espiritual. O yoga está envolvido, desenvolve, ele é espiritual. Ele foi trazido para a elevação espiritual. O que foi feito para frente com isso é outro assunto. A melhor forma de nós vivenciarmos ele agora é do mesmo jeito que era vivenciado lá atrás, quando ele foi trazido, com a consciência de você querer entrar em fluxo constante, contínuo, com a fonte criadora de tudo que existe. É expandir a consciência ao ponto de você sentir as suas partículas fundidas com a existência. Você não perceber a diferença entre Deus e você, porque Deus e você são uma coisa só. Nós somos Deus. Deus está em nós. Deus não está nos livros e está nos livros também. Só que Deus não é só os livros, mas Deus está também nos livros. Em tudo que está escrito no livro. Eu vou deixar isso para você analisar, refletir, para você perguntar para Deus, porque Deus pode falar com você a qualquer momento, o tempo todo. Ele fala. Somos nós, ou no caso é você que não escuta. Assim como eu não escutava, mas hoje eu escuto. Então, o vídeo e a mensagem para você hoje é essa aqui.
Eu desejo que você sinta profundamente dentro de você a verdade, a realidade, e possa você ficar desprovida ou desprovido completamente de crenças limitantes, paradigmas ortodoxos, limitações que vão só afastar você de viver uma plenitude que você não imagina possível de ser vivida. Eu vou me despedir agora com um forte abraço. Não forte fisicamente apertado, senão amoroso, fraterno. E eu vou deixar você com todo o meu amor aqui. E que nós possamos ficar, você e eu, na luz e no amor de nosso Deus Pai e Mãe, de nossa divina consciência, nossa divina presença Atom, que nos ama profundamente e que o tempo todo fornece, provê, cuida, nutre, protege, ensina, educa com amor e no amor. Tchau, tchau.